Bom, para começar a revisão, vamos primeiro ver, né, os limites e continuidade. Aqui. Bom, então lembremos, né, que quando a gente está com uma função de duas ou mais variáveis, né, esse limite aqui, que diz que o limite de x, y, quando vai para o ponto A, B, é uma função de duas variáveis, igual a L, isso quer dizer, né, que se a gente pensa que x, y, então, vamos pensar aqui, né, estamos no plano, NR2, né? Estamos em NR2 e um ponto AB, qualquer, tá? Esse ponto aqui A, por aqui B. Então, que o limite exista, isso quer dizer que, na medida que a gente se aproxima do ponto AB por qualquer trajetória, não importa como a gente se aproxime, esse limite, né, sempre vai dar L. Não importa qualquer trajetória. Se a gente achar dois caminhos, né, depois disso, se a gente achar dois caminhos diferentes, tais que os limites são diferentes aqui, né, isso quer dizer que esse limite não existe. Tá? A gente já viu aqui lá nas listas de exercícios vários exemplos quando o limite não existe e vários exemplos quando esse limite existe. Bom, daí a gente também define o que é uma função contínua de duas variáveis ou mais variáveis, né? Temos que esse limite, tá? Se existe e ele se é igual a f de AB, a gente diz que essa função, tá, é contínua no ponto AB. Bom, e se a gente tem um conjunto, por exemplo, conjunto D, tá? A gente diz que essa função f é contínua no conjunto D se ela é contínua em todos os pontos AB, né, que pertencem em D. Bom, então, essas são o que a gente já viu, né? A definição do que esse limite existisse e a definição de continuidade. Bom, vamos ver aqui um exemplo de como calcular esse limite. Alguém sabe como calcular esse limite? Alguma ideia? Lembremos, né, as estratégias que a gente tinha. Era o teorema de confronto. Mas aqui, né, temos que utilizar outra estratégia. Alguém lembra desse limite aqui? Ó? Desse aqui? Limite quando u vai para zero da função seno de u sobre u. Esse limite quanto era que dava? Do cálculo 1, hoje lembram? É 1, né? E dá 1, né? Um dos limites fundamentais que chama, né? Observem que esse aqui tem essa estrutura. Né? Observem que aqui x quadrado mais y quadrado está indo para zero, né? Mesma coisa aqui no denominador. Então, daí a gente já vê, né? A noção nos diz que esse limite tem que dar 1, né? De fato, a gente pode utilizar esse resultado aqui, em geral, né? Suponha que a gente tem esses dois limites. O limite quando x, y vai para um x, 0, y, 0. Deixa aqui colocar essa parte mais para baixo. Isso. Bom, esse limite da função f de x, y. Se esse limite é igual a A, bom, e se a gente tem um limite já em uma variável, esse aqui, u, quando vai para A, né, esse mesmo A, aqui, de g de u, e é igual a ele, tá? Então, deixa eu colocar mais para baixo. Opa. Bom, se temos esses dois limites, outra coisa, né? Se essa função g, né, não está definida em A, não necessariamente. Ela pode estar definida em A, bom? Mas se não está definida, também vamos ter o mesmo resultado. E se a gente tem que a imagem dessa função de duas variáveis está contida no domínio da função g, então
Então, o que temos? Que o limite, quando x, y vai para x0, y0, de g composto com f, tá? De x, y, isso vai ser igual a quem? A L. Ou seja, esse limite aqui. Ou seja, temos o seguinte. Isso aqui. Eu vou apagar. Parte. Esse aqui. Bom, esse é um resultado que vocês podem utilizar para calcular limites também. Então, para calcular esse limite, observem que aqui a gente tem a função g, quem que será? Função g de u. Pergunta. Mas o g tem que estar definido em A ou não tem que estar definido em A? Não necessariamente. Ele pode estar definido em A. Tá? Aqui só estou fazendo o ênfase que ele não necessariamente tem que estar definido em A. Ele pode estar definido sim. Tá? Se está definido, tudo bem. O resultado é o mesmo. Tá? E, bom, então, observem que aqui essa função g não está definida em A. Aqui A é 0, né? Essa função g. Tá? E observem que aqui esse limite é quem? E a função f. A função f aqui, nesse caso, f de x, y, quem que vai ser? X quadrado mais y quadrado, né? Observem que g composta com essa função f de x, y, quem que vai ser? G de u. É seno de u. E quem que é u? F. E f é x quadrado mais y quadrado. Então, observem que estamos nas hipóteses desse resultado. Tá? Então, efetivamente, temos esse limite. Ou seja, temos que o limite, quando x e y vai para 0, 0, né? Que é o nosso ponto A, B. Permitir? Bom. E g composta com f de x e y, né? Isso vai dar L, e esse limite é L, a gente viu que é 1. Bom, portanto, esse limite é 1. Tá? Resultado muito bom. Você pode explicar isso, por favor, professor, que eu não consigo entender. Tá, então, a gente está, né? Estamos querendo calcular esse limite. Bom, como calculamos esse limite? A gente utiliza esse resultado aqui. Bom, suponha que temos esse limite de uma função de duas variáveis quando os pontos x e y vão para o ponto x0 e y0. E vamos supor que esse limite é A, aqui nesse caso, né? E agora vamos a supor que temos uma função g, tá? Que não necessariamente está definida no ponto A, que é o limite aqui, né? E vamos supor que esse limite aqui, quando u vai para A, né? G de u, é igual a L. Bom, se temos essas duas propriedades, e além disso, né? Se a imagem de f está contida no domínio de G, tá? Então, a gente tem esse resultado aqui. A composta de G com f, tá? O limite dessa composta, quando x e y vai para x0, y0, é igual a esse limite aqui. Tá? Observem, então, aqui esse limite, né? Quem tem aqui implicitamente? Tem a função g de u, dada por seno de u sobre u, né? Observem aqui, tem essa estrutura. Tá? E a gente sabe que esse limite é aquele limite fundamental, e ele dá 1. Ou efetivamente, aqui vocês veem que isso dá 0 sobre 0, utilizam L'Hopital, e isso vai dar 1. Né? Esse limite é bem conhecido. Agora, quem que vai ser nossa função f de x, y? Vai ser x quadrado mais y quadrado, né? Então, observem que quando a gente faz a composta de g, que é essa função aqui, com f de x, y, isso vai dar essa função mesmo. Né? Ou seja, aqui u é f. Tá? Já que ficamos com esse aqui. Então, a gente está com as hipóteses desse resultado. Observem que G não está definida necessariamente em 0, porque G de 0 não está definido. E a imagem de f, observem que a imagem de f são os reais positivos, junto com o 0, né? E essa função G está definida nos reais positivos também.
Portanto, ela está contida, desculpa, a imagem dessa função f está contida no domínio da função g. E essa, então, essa conjunta se escreve assim, e, portanto, pelo resultado, esse limite tem que dar 1, que é esse limite aqui. Tá? Esse é outro resultado para calcular limites de 2 variáveis ou 3 variáveis, né? Aí a gente poderia fazer a mesma coisa, né? Limite quando x e y e 0, observem, quando temos já 3 variáveis. Né? Da função, desculpa aqui, de seno dos quadrados, né? Soma dos quadrados, z quadrado, sobre, né? X quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Esse limite, a gente utiliza o mesmo resultado, só que agora estamos com uma função de 3 variáveis, né? Esse mesmo resultado também é válido. Isso vai dar 1. Bom, então vocês também têm que identificar a estrutura da função g. Bom, vamos fazer outro exemplo, utilizando esse resultado. Agora vamos supor que temos essa função f. Observem aqui, vai ser essa exponencial, definida dessa forma, né? 1 sobre x quadrado mais y quadrado menos 1, quando x quadrado mais y quadrado é menor que 1. E 0, no caso contrário. Bom, então aqui eles estão pedindo calcular esse limite, né? De essa função f sobre x quadrado mais y quadrado menos 1. Observem que esse é exponencial sobre esse aqui. Tá? O que temos aí, na verdade? Observem que essa é uma função de 2 variáveis e está definida, né, aqui. E que é isso aqui? Isso é, no plano, é uma circunferência, né? Deixa eu aqui fazer o desenho, mais ou menos, do que temos aí. Vamos pensar que isso é uma circunferência, bom? Isso. Tá? Então, observem, ela, né, quando estamos dentro dessa circunferência, e temos essa exponencial. E quando estamos fora, né, dela, tudo isso aqui é 0. Tá? E aqui dentro é esse exponencial. Bom, e observem aqui, estamos calculando quando x, y se aproxima até onde? Até raiz de 2 sobre 2, né? Isso é onde? Isso é mais ou menos por aqui, né? Então, a gente se está aproximando ou por aqui, né? Ou por aqui, ou por qualquer caminho. Então, queremos calcular esse limite. Bom, então, observem aqui, que estrutura tem isso? Observem que aqui, x quadrado, né? Mais y quadrado, menos 1. Aqui a gente pode pensar nessa função g. Observe. G de u igual a exponencial, estamos só pensando nessa parte, de 1 sobre u menos 1. Né? E, na verdade, que limite a gente quer calcular? O limite que queremos calcular é g de u, ou melhor, queremos calcular e sobre u menos 1 sobre u menos 1, né? Você vê que aqui na função f, que é isso aqui, né? Essa f, sobre x quadrado mais y quadrado menos 1. A gente, na verdade, está fazendo como uma mudança de variável, que é isso aqui. Tá? E esse limite aqui, outra coisa, né? Esse u para onde que está indo? Observem, x quadrado mais y quadrado, né? Quando x e y vai para esse número aqui, para onde está indo x quadrado mais y quadrado? Aqui, se x, y vai para aquele número, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, então, x quadrado mais y quadrado é igual a quê? Se a gente observa que essa é uma função contínua, então, calcular esse limite é simplesmente substituir, né? E esse ao quadrado quanto dá? Esse aqui ao quadrado dá x ao quadrado, né? 2 sobre 4. Mais, esse aqui ao quadrado, 2 sobre 4. Né? Isso aqui, meio, isso dá 1. E lembremos que essa era a nossa u. Ou seja, u está indo para onde? Para 1, obviamente, né? Está indo para 1. Então,
calcular esse limite aqui e calcular essa função quando u vai para onde? Para 1. Tá? E quanto dá esse limite? Alguém sabe quanto dá esse limite aqui? Observem que a gente aqui pode fazer outra mudança de variável. Se u vai para 1, obviamente, u menos 1 vai para onde? Para 0. Então, aqui a gente vai fazer essa mudança de variável. Vamos supor que isso é w. E aí, calcular esse limite é o mesmo que calcular e elevado a 1. Não, na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos já calcular. Se u vai para 1, obviamente, 1 sobre u menos 1 vai para onde? Para menos infinito. Tá? Isso se a gente pensa que u vai pela esquerda, tá? Observem que se a gente calcula esse limite quando a gente vem, né, por em cima, né, por aqui, por esse lado, esse limite sempre vai dar 0, porque ele está definido assim em 0, né? E agora, o que acontece se a gente vai por dentro dessa circunferência? Tá? Isso que estamos fazendo. Ou seja, quando x² mais y² é menor que 1. Ou seja, quando u é menor que 1. Ou seja, quando u vem pela esquerda de 1. Né? Ele é menor que 1. Então, se ele é menor que 1, essa parte aqui é negativa. E como ele se está aproximando de 1, então isso vai ser menos infinito. Tá? Então, calcular esse limite quando u vai para 1 é equivalente a calcular, agora sim. Vamos chamar isso aqui w, e esse limite vira como e elevado a w sobre, desculpa, observem que aqui é 1 sobre 1 menos 1. Então, isso fica como esse limite aqui. Limite quando w vai para onde? W está indo para menos infinito. Observem que calcular esse limite, né, virou e calcular esse limite, utilizando implicitamente, né? Opa, esse resultado aqui. Tá? E esse limite quanto dá? Observem que esse limite aqui, a gente pode reescrever dessa forma. Aqui vai ser melhor w sobre e menos w, né? Simplesmente coloquei ali embaixo com esse aqui negativo. E isso aqui utilizando já o L'Hopital. Quanto que dá? Aqui dá w quando vai para menos infinito. Por que L'Hopital? Porque, observem, ele vai para menos infinito, aqui em cima, e embaixo vai para onde? Observem que menos w vai para onde? Para infinito. Por quê? Porque w está indo para infinito. E esse menos com esse menos, né, vai dar mais. Então, isso aqui embaixo é infinito. Por isso, a gente pode aplicar L'Hopital. Então, isso vai ser 1 sobre menos e elevado a menos w. Pronto. E se a gente calcula esse limite, quanto dá? W vai para menos infinito, e aqui e elevado a menos w vai para infinito. E 1 sobre infinito, isso é 0. Portanto, calcular esse limite que eles pediram, isso é 0. Tá? Professor, eu tenho Pergunta. uma dúvida. Sim. Tem uma pergunta. É só porque eu não vi muito bem exatamente uma regra para quando eu vou fazer essa substituição de variável. Se é só para quando tipo, eu quiser calcular o limite de só um termo em vez de uma expressão, eu vou continuar substituindo? Sim, claro, sim. Sim, aqui o que eu fiz, né? Já que x² mais y², né? Isso é um número real. Eu percebo que ele está aparecendo aí muitas vezes. E aqui também, né? Então, a gente pode pensar que esse número, né, é um real. E, efetivamente, ele é um real. Por isso que aqui eu coloquei essa função GDU igual a esse aqui. Bom? E o limite que estão pedindo calcular é esse aqui. Essa função f sobre x² mais y² menos 1. Ou seja, esse exponencial, que é esse aqui, sobre u menos 1. Então, queremos calcular esse limite. Agora, como calculamos? Já observem, a gente deixou de calcular um limite em duas variáveis para o limite de uma variável. Né? Deixa aqui, né? Observem que, vou colocar aqui, né? E
elevado a 1 sobre x quadrado mais y quadrado menos 1, isso é o quê? Isso é g composto com f de x e y, né? Isso que a gente está fazendo. Tá? Então, aqui g de u, né? A gente, por calcular esse limite, foi reduzido a calcular esse limite. Bom, pronto. Agora aqui, o que tinha falado para vocês. Observem que x quadrado mais y quadrado, né? Menos 1, isso quer dizer que a gente está dentro dessa circunferência. E se x, y se aproxima desse número, isso quer dizer que dentro, estamos aproximando dentro para aquele ponto. Que é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Estamos aproximando dele. Por dentro, né? Sim. Ou seja, e lembremos que esse número tem norma 1, né? Ou seja, x quadrado mais y quadrado se está aproximando para 1 pela esquerda, ou seja, por dentro. Tá? Pronto. Então, calcular esse limite é o mesmo que calcular, né, quando u vai para menos 1 dessa função. Agora, aqui a gente faz a mudança de variável. Você vê que aqui temos em comum 1 sobre u menos 1. E aqui também aparece, né? 1 sobre u menos 1. Uhum. Observem que ele vai para menos infinito, quando u vai para menos 1 pela esquerda. Para 1, desculpa. Para 1 pela esquerda. Isso vai para menos infinito. Aqui a gente pode fazer de novo uma mudança de variável. Então, se u vai para menos 1, então w vai para onde? Para menos infinito. Então, daí a gente pode utilizar esse limite. W vai para menos infinito de essa função. Vocês veem que essa função é essa mesma aqui. Então, mas então o resultado teria mudado se o limite inicial, a tendência do ponto inicial fosse diferente, se fosse tipo raiz de 3 sobre 2 e 1 ali no x e y tende a aquele ponto. Teria mudado ou não? Porque, ao meu ver, a gente só descarta isso. Claro, aqui você tem que ver, né? Se essa função está efetivamente definida aqui. O que acontece se você colocar esse número nessa função? Aqui. Obviamente, isso vai dar e elevado a 1 sobre 0. Ah, sim. Né? Observem que aqui esse número não tem nada a ver. A gente poderia ter colocado um número que pertença a essa circunferência. Ou seja, a gente poderia ter calculado o limite quando x vai para y, desculpa, x e y vai para AB, né? Dessa função, como que era? F de x, y, sobre x quadrado mais y quadrado menos 1, né? Onde AB satisfazem que A quadrado mais B quadrado é igual a 1. Observem, se a gente calcular esse limite, isso aqui sempre vai dar 0 também. Uhum. Né? Observem que essa função não está definida sobre essa circunferência. Já se fosse outro número, né, para aqui ou para aqui dentro, né, essa função já seria contínua e seria simplesmente substituir nesse valor, exceto nos valores da circunferência, que ela não está definida aí. Bom, tá. Isso é uma outra estratégia que queria mostrar para vocês, né? Esse aqui, esse resultado. Também é válido para funções de 3 variáveis. Bom, pronto. Então vamos continuar. Tem mais perguntas? Bom, então vamos continuar. Pronto, então já sabemos o que é uma função, que o limite exista, sabemos calcular o limite utilizando, né, o teorema de confronto, né? E sabemos que um limite não existe quando temos dois caminhos diferentes que nos dão limites diferentes, né? E nesse caso, o limite não existe, tá? E continuidade, obviamente, é quando temos esse limite aqui, né? Quando esse limite coincide com f avaliado no ponto AB. Isso sempre vai ser uma função contínua. Bom, essa função aqui, definida dessa forma, observem que a gente viu que vai para onde? Vai para 0. O limite.
Portanto, essa função aqui é contínua, onde? Em raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Em efeito, ela é contínua onde? Em todas essas circunferências. Essa função f, definida dessa forma, tá? Mas essa exponencial aqui, ela não está definida. A f sim. Bom? Pronto. Agora passamos, né? O que eram as derivadas parciais. Lembremos que essas derivadas parciais, né? Era simplesmente a derivada parcial com respeito a f, a x, desculpa. Isso era calcular esse limite. E lembremos que calcular esse limite, né? Era calcular a inclinação, né? Dessa reta tangente que passa pelo ponto, desculpa, pelo ponto xy, né? Aqui. Vou fazer aqui zoom. Pelo ponto xy, né? YZ, na verdade, nesse caso. Onde aqui C, né? F de XY. Bom, e calcular, então, esse limite era calcular a inclinação dessa reta, né? Quando a gente faz um corte, tá? Um corte na direção, paralelo ao eixo, nesse caso, ao eixo XYZ, tá? Então, essa derivada parcial você pode ver como essa inclinação dessa reta tangente. E se a gente faz um corte na outra direção, né, paralela ao plano YZ, então a gente obtém a derivada parcial com respeito, né, a Y. E essa aqui você pode ver como a inclinação dessa reta aqui, que passa pelo ponto XYZ. Bom, esse aqui vocês já conhecem bem, né? As derivadas parciais, que eram definidas dessa forma, são simplesmente as inclinações dessas retas. Bom, outra coisa, né, era as derivadas parciais de ordem superior, né? Lembremos da notação delas. Bom, e daqui dessas derivadas parciais, a gente obtém um resultado, né, bem interessante, que diz que as derivadas cruzadas coincidem só se elas são contínuas, tá? Esse teorema era conhecido como teorema Clairaut-Schwarz, né? Que diz que se a gente tem uma função f definida, tá pondo tudo bem aqui uma bola, contendo esse ponto, e se as derivadas cruzadas, né, são contínuas, então elas são iguais naquele ponto, onde a função está definida, tá? E de aí a gente pode obter o mesmo resultado quando a gente faz derivadas parciais de maiores ordens, né? A gente utiliza, né, simultaneamente esse resultado para obter que as derivadas cruzadas de ordem 3 também vão coincidir. Dessa forma, observem que aqui agora temos 3 derivadas cruzadas já de ordem 3. Observem, x, y, y é o mesmo que calcular a derivada y, x, y e o mesmo que calcular f com respeito a y, y, x. Só que isso é mantido se essas funções de derivadas parciais de ordem 3 são contínuas. Tá? A gente também, lá na lista, vocês observaram um exercício, que era esse aqui, né? Essa função, vocês calcularam as derivadas parciais de segunda ordem e chegaram ao quê? Chegaram a esse resultado aqui, né? Que a derivada cruzada, né? De x, y em 0, 0, isso dava quanto? Isso dava menos 1. E f de y, x, avaliada em 0, 0, né? Isso vai dar 1. E observem que são diferentes. E lá perguntavam se esse exercício contradiz o teorema de Clairaut. Não contradiz. Por quê? Porque se vocês calculam as derivadas parciais de ordem 2, cruzadas dessa forma, não é contínuo. Em 0, 0. Bom, ou seja, não está satisfazendo a condição de que elas têm que ser contínuas. Portanto, não contradiz o teorema de Clairaut. Por quê? Porque não está cumprindo as hipóteses do teorema. Professor, Bom, e por ela ser contínua, o teorema entende que a derivada
Derivada não, o valor da derivada do f de x, y tem que ser igual ao f de yx. Sim, se são contínuas. Se Isso, elas, se, e o aham. teorema tem isso como uma das hipóteses. Isso, essa é a hipótese mais forte, né? Que elas têm que ser ambas contínuas. Se isso acontecer, pronto. Tá? Mas essa hipótese não é, assim, não quase que tira o valor do teorema, porque se f de x, y e f de y, x forem iguais, assim, obviamente, ok, eles são iguais, e aí justamente isso que o Tá. teorema Uhum. diz. Tá. Você fez esse exercício da lista? Eu acho que eu lembro que ele fez em aula, mas eu não fiz na lista, professor. Tá. Você, tá. Se você calcula f de x e y, tá? Para x, y diferente de 0, 0, você vai ver que elas são iguais, né? Se x, deixa aqui colocar mais claro. Se são diferentes de 0, 0, né? Porque vocês calculam essas derivadas de ordem 2, né? E vão obter aqui uma expressão bem grandona dessas segundas derivadas, e vão ver que temos problemas sempre em 0, 0. Né? Mas, quando x e y é diferente de 0, vocês vão ver que efetivamente são iguais. Mas, se vocês calculam elas em 0, 0, aplicando aquela definição de limite, né, ou a definição de derivadas parciais, essa aqui, vocês vão ver isso aqui efetivamente, que por um lado dá -1 e por outro lado dá 1. Né? Então, elas duas não são contínuas, na verdade. Deixa eu colocar f de y x. E esse aqui não são contínuas. Deixa aqui. Não são contínuas em 0, 0. Portanto, né, o teorema de Clairaut não pode ser aplicado aqui em 0, 0. Por quê? Porque elas não são contínuas, obviamente, né, em 0, 0. Bom, mas isso é mantido se x e y são diferentes de 0. Por quê? Porque observem que aqui, por exemplo, f de x e y é contínua para os valores diferentes de 0, 0. Né? Se aqui é diferente de 0, 0, isso está definido, então tudo bem. Por isso aqui é mantido. Mas em 0, 0 que temos o problema. Bom, tá. Então, esse exemplo eu recomendo estudar bem. Para quem? Para isso é como um contra-exemplo, um exemplo de quando não se obtém que elas são o quê? São iguais. Quando não são contínuas. Bom, pronto. Agora, passa aqui. Bom, agora passamos para o que era o plano tangente. Né? Lembremos que quando a gente calculava essas duas derivadas parciais, a gente obtinha que eram inclinações de duas retas, né? Dessas duas retas. E essas duas retas, tá? Elas iam estar incluídas num plano, né? Lembremos que a partir de dois vetores, esse vetor aqui e esse vetor aqui, ou, né, a gente pode pensar em dois vetores aqui que sejam contidos nessas retas, a partir dele, a gente pode definir, junto com o produto cruz, né, com o produto vetorial. Se esse aqui é V1, esse aqui é V2, esse aqui é V1 cruz 2. Né? Esse aqui é o vetor normal. Bom, a partir desse vetor normal e esses dois, a gente poderia definir esse plano tangente, né? Que passa por esse ponto. E qual que era a equação do plano tangente? Era dada por essa equação aqui. Né? Se a gente tem um ponto P, tá? Nessa superfície, então o plano que passa por esse ponto P, né, é dado por essa equação. Bom, observem que aqui, se a gente, por exemplo, tira esse aqui, vamos esquecer essa parte aqui. Obtemos aqui a equação de quê? A equação de uma reta, né? fx e aqui x menos x0. Você vê que isso aqui é a equação de uma reta e esse aqui é uma inclinação. Né? Isso nos vai dar uma dessas retas. E agora, se a gente faz o contrário, né? Esquecemos da outra parte, desse aqui, aí a gente obtém a outra reta, né?
Aqui agora é com y. Epa, y0. E aqui a derivada parcial com respeito a y agora vai ser a inclinação dessa outra reta. E somar elas duas nos dá todo o plano. Bom, daqui também obtemos uma coisa. Lembremos que se a gente tinha um plano da forma, por exemplo, AX mais BX, mais BY, mais CZ, igual a uma constante aqui Z qualquer, né? Quem que era o vetor normal? Aí simplesmente era identificar quem que eram os coeficientes que acompanham as variáveis, na ordem, né? Quem acompanha x, A. Quem acompanha B, tá, B. Quem acompanha Z, C. Bom, e esse vai ser o vetor normal. Tá? E a gente também viu que aquele vetor normal, quem que era? A gente viu que esse vetor normal também era o gradiente da função f avaliada naquele ponto P. Bom, então, isso é que a gente tinha que era o plano tangente. Bom, você vê daqui, quem que então vai ser o vetor normal? Porque o vetor normal, se vocês levam isso aqui para essa forma, você vê que o vetor normal vai ser fx avaliada em x0, y0, f de y, x0, y0, né? E observem que aqui z passa por outro lado com menos, né? Então, aqui ficaríamos com menos 1. Esse seria o vetor normal, tá? Essa é uma pequena revisão do que a gente tinha do plano tangente. Observem agora que a gente tem um plano tangente, né? Sobre esse ponto. Se a gente faz um zoom, a gente se aproxima bem lá do ponto P. Estamos com o ponto P, né? Se a gente se aproximar do ponto P, a gente vai observar aqui. Na verdade, era o contrário, tá? A gente vai observar, né? Que esse plano tangente, se aproxima cada vez mais daquela superfície. Bom, ou seja, observem que a distância entre o plano tangente e aquela superfície vai ficar cada vez menor, né? E ela se vai aproximar para onde? Para zero. Na medida que a gente se aproxima, né? E daí temos, né, essa definição, que são das aproximações lineares. Bom, então, a equação do plano tangente, de um gráfico de uma função f de duas variáveis, com derivadas parciais contínuas, lembramos que tem que ser parciais contínuos. Tá? Nesse ponto P. Esse aqui, né, é a equação do plano tangente, que a gente já viu. Aqui, na verdade, podemos escrever z igual a tal. Bom, e se a gente define esse mesmo plano tangente como uma função L, já vê que é a mesma função, só estamos dando outro nome. Tá? Essa nova função definida dessa forma, a gente pode denominar ela como a linearização de f naquele ponto x0, y0. Você vê que, na medida que a gente faz um zoom, esse plano tangente se aproxima muito daquela superfície. Então, aí, quando a gente está bem pertinho daquele ponto x0, y0, o valor dessa função f é aproximado ao valor do plano tangente naquele ponto. Tá? Isso aqui a gente tinha definido como aproximação linear. É simplesmente achar o plano tangente, e ver o que acontece ao redor daquele ponto P. Bom, isso é as aproximações lineares. Comparar a função com o plano tangente àquele ponto. Tá? Bom, aqui era o contrário, né? Primeiro estava essa imagem. Agora observem uma coisa, né? Como tinha falado, a distância entre a superfície e o plano sempre está indo para zero. Daí, dessa observação, a gente tem a seguinte definição. Deixa aqui, eu vou fazer esse exemplo aqui para vocês. Aqui temos que encontrar, esse exemplo, temos uma superfície, que é esse aqui é o hiperboloide, dado por essa equação. E queremos encontrar o plano tangente que é paralelo a esse plano. Bom, uma pergunta que eu sempre faço para vocês: quando um plano é paralelo a outro plano? Eles são paralelos quando os vetores normais são
proporcionais, né? Ou seja, um é múltiplo do outro. Então, você vê aqui. A gente tem esse hiperboloide. Bom, quem que vai ser o vetor normal a esse hiperboloide? Obviamente, vai ser o gradiente, né? E o gradiente é 2x, 8y e... Deixa aqui. E aqui, menos 2c, né? Esse é o gradiente. E o gradiente, lembramos que é o vetor normal. Agora, quem que é o vetor normal a esse plano? É simplesmente 2, 2, 1. Bom, esse aqui, então, é o vetor normal, N1, vamos chamar, a esse plano. E esse aqui é o vetor normal, né, a esse paraboloide. Então, esse aqui vamos chamar N2. Portanto, né, como queremos dois planos paralelos, então, e esses vetores normais, né, esse pertence a esse plano, e esse ao plano tangente com um ponto, então, simplesmente temos que fazer que esse aqui seja proporcional a esse aqui, ou seja, a gente pode fazer o seguinte, que 2, 2, 1, desculpa aqui, seja igual a esse aqui, né? Opa, isso. 2. Bom, observem, isso aqui já é bem conhecido, né? Isso aqui é parecido aos multiplicadores de Lagrange, né? Então, observem que aí temos três equações. A primeira vai ser 2 igual a 2 lambda x, né? A segunda vai ser 2 igual a 8 lambda y. E a terceira vai ser 1 igual a, deixa aqui, menos 2 lambda c. Bom, então daqui, observem, aqui a gente pode substituir, né? Observem que x e lambda tem que ser diferentes de zero. Então, x vai ser igual a 1 sobre lambda, né? Desculpa, isso, 1 sobre lambda, isso. E aqui temos que y vai ser igual, que passa para lá, né? 1/4. E aqui c vai ser igual a, passa para lá, menos 1 sobre 2 lambda. Bom, então, observem, aqui vou fazer o seguinte, aqui vou apagar esse 4 e deixar ele aqui. Bom, observem que daqui dessas duas equações, temos que x é igual a 4y, tá? E, na verdade, aqui... acho que era melhor ter colocado o lambda aqui. Professor, nesse caso, não é melhor substituir o x, o y e o z por coisa em função do lambda? Sim, é melhor, né? É melhor... deixa aqui, apagar. Deixa aqui, vou apagar aqui essa parte. Bom, e vou fazer o contrário. Estão me ouvindo? Tá. Eu vou fazer o contrário. Observem, aqui vou, no lugar de colocar o lambda aqui, né? Vou colocar o lambda desse lado aqui. Com esse vetor normal aqui. Tá? Pronto. Eles são dois vetores proporcionais, ou seja, um é múltiplo do outro. Tanto faz onde a gente coloque o lambda, né? Pode ser aqui ou pode ser aqui. Só que é mais cômodo colocar... Oi, pessoal, voltei. A rede caiu. Aqui. Pronto, está me ouvindo, né? Então, sim, professor. Tá, bom. Então, eu estava falando que tanto faz onde a gente coloque o lambda. Pode ser aqui ou pode ser aqui, tá? Por quê? Porque esses dois vetores têm que ser proporcionais, ou seja, um múltiplo do outro. Então, tanto faz onde a gente coloque o lambda. Mesma coisa a gente pode fazer lá no multiplicador de Lagrange, tá? O lambda pode estar aqui, pode estar do outro lado. Isso tanto faz. As contas sempre vão dar o mesmo resultado, tá? Então, daqui obtemos essas três equações, né? Você vê que já vai ser mais confortável. Aqui vai ser 8y, né, igual a 2 lambda. Isso. E aqui temos menos 2z igual a lambda.
Professor, eles Bom, colocam sim. um Y em vez do lambda ali na direita. Isso. Pronto, então daqui já temos que x vai ser lambda, né? Aqui obtemos que y vai ser igual a lambda meios, e daqui já a gente tem que z vai ser igual a menos lambda sobre 2. Bom, pronto. Então, lembremos aqui, sim, pergunta. Foi mal interromper. É que ali eu acho que era o y é lambda sobre 4. Epa, aqui, né? Tá, Isso. obrigado. Nada. Tá, obrigado por estar atento. Bom, agora então, observem, né? Temos essas relações. E lembremos, né? Observem que é parecido a um problema de multiplicadores, né? Então, qual que é a restrição que vamos usar? Esse aqui, né? Por quê? Porque esse aqui é nossa superfície. Então, vamos utilizar que x², que é lambda, mais 4, deixa eu estar, mais 4 lambda quadrado, né? Mais 4, esse aqui quadrado sobre 16, né? E y². É menos c², né? E c² é lambda quadrado sobre 4. Bom, e isso tem que dar quanto? Lembramos que estamos com hiperboloide igual a 4. Bom, daí calculamos, então aqui vai ser lambda quadrado mais lambda sobre 4. Aqui vou colocar 4 sobre 4 para ser confortável. Ah, não, mas isso aqui vai embora, né? Então aqui tanto faz. E isso é igual a 4. Daí temos então que lambda vai ser mais ou menos 2. Bom, então se lambda é mais ou menos 2, para lambda igual a 2, né? Observem aqui, então vai ser, o primeiro ponto vai ser 2, o segundo vai ser 1/2, né? E o terceiro vai ser menos 1. Bom, e se lambda é menos 2, então a gente obtém o ponto menos 2, menos 1/2 e 1. Pronto? O que a gente encontrou aqui? Estamos procurando os pontos, né, que pertencem a esse hiperboloide, onde aqueles planos tangentes, né, são paralelos a esse plano. Tá? Sabem que esse problema é bem parecido aos multiplicadores de Lagrange. Bom? Tá. Professor, Pergunta. esses vetores eles têm que ser proporcionais porque o gradiente é o vetor normal ao plano tangente do hiperboloide e vetores normais de planos paralelos, eles têm que ser proporcionais, né? Exatamente. Isso exatamente. Tá. Bom. Tá? Bom, agora vamos passar. Pronto, isso aqui era o que estava falando para vocês, né, dessa aproximação. Quando a gente se aproxima do plano tangente daquela superfície, né, essa noção de aproximar-se assim dessa forma é a noção de diferenciabilidade. Então, dizemos que a gente que tem f é uma função diferenciável naquele ponto x0, y0, se existe o plano, né, dado dessa forma, que é o candidato a ser plano tangente, né? E, além disso, se a gente faz a diferença da função com esse plano, né? E a gente calcula esse limite, observem que estamos calculando o limite dessa diferença sobre a distância entre o ponto x, y e o ponto x0, y0. E isso tem que dar zero. Ou seja, esse limite está dizendo que esse plano tangente se aproxima muito mais rápido, né, do que se aproxima muito mais rápido daquela superfície do que x, y se aproxima de x0, y0. Tá? Quando a gente tem que esse limite dá zero, então a gente tem que essa função f é diferencial. Tá? Essa é uma definição muito chata, né? Daqui, esse limite a gente pode substituir t igual a tudo isso aqui, né? E obtemos esse novo limite. Observe que aqui, agora a gente tem que delta x é igual a x0, desculpa, x menos x0, e delta y igual a y menos x0. Desculpa, y0. Bom, aí lá nas uma das aulas a gente viu, né, como aqui utilizamos essa definição. Mas tudo bem.
a gente utiliza muito a definição de diferenciabilidade quando temos derivadas parciais contínuas. Se vocês veem que as derivadas parciais dessa função são contínuas, então já, de vez, temos que essa função é diferenciável, sem necessidade de calcular esses limites. Bom, então essa é uma definição de diferenciabilidade. Tá? Pronto, agora passamos ao que era a regra da cadeia. Já é bem conhecido, né? Se a gente tem uma função de duas variáveis, tá? E x e y, tá? Também vão ser funções de uma variável t. Tá? Então, a gente pode definir, né, uma nova função z que depende de t. Né? Ou seja, c igual a f de x, que depende de t, e y, que depende de t. Né? Então, aqui a gente pode pensar em derivar essa função z com respeito a t. E quem que vai ser essa derivada? Aqui a gente tem que a derivada de z com respeito a t vai ser, primeiro, a derivada parcial dessa função f, né, com respeito à primeira variável, vezes essa variável com respeito a t, mais a derivada dessa função f com respeito à segunda variável, que é y, vezes a derivada de essa segunda variável com respeito a t. Bom, e essa é a regra da cadeia, no caso que essas funções x e y dependem de um só parâmetro, né? De apenas um parâmetro. Agora, o que acontece se x e y dependem de dois parâmetros? Né? Aqui, então, a gente tem esse segundo caso. Temos as mesmas hipóteses, uma função, e agora x e y vão depender de S e t. S e t, ou seja, são duas funções de duas variáveis. Então, como que seriam as derivadas parciais dessa nova função? Já que essa nova função aqui vai ser z igual a f de x st, né? Agora depende de duas variáveis. Aqui y de st. Bom, depende dessas duas variáveis. Então, o que vai ser a derivada parcial? Já que agora, né, temos duas variáveis s e t. Então, a gente pode pensar na derivada parcial dessa função z com respeito a s e a derivada dessa função z com respeito a t. Né? Então, aí a gente utiliza o caso 1 duas vezes. Então, a derivada dessa função z com respeito a s, né? E fazer a mesma coisa aqui, só que agora aqui, no lugar de t, né, vai estar s. Você vê que é a mesma coisa. Né? Aqui pode estar f também. Mas isso é notação. Bom, e agora a derivada parcial de z com respeito a t. A gente utiliza de novo aqui o caso 1, só que com t. Né? Tá? Então, esse caso 2 é aplicar duas vezes o caso 1. Tá? Lá na lista de exercícios, a gente tem esse exemplo aqui. A gente tem essa função f de x e y, diferenciável. Tá? Tal que temos esses valores aqui. Aí ela cumpre esses valores e suas derivadas parciais com respeito a x, com respeito a y, satisfazem esses valores. Aqui agora definimos essa função g de x e y igual a essa função f, né, aplicada na primeira variável, ela mesma, né, e na segunda variável, aplicada ela mesma. Né? Tudo isso ao quadrado. E aqui a pergunta é quanto vale a derivada dessa função avaliada em zero. Né? Então, como calculamos a derivada dessa função com respeito a x? Então, vamos aplicar, né, o caso 2, né? Bom, então vamos calcular. Então, a derivada parcial dessa função g em x e y vai ser igual ao que? Observem que aqui temos esse quadrado, né? Então, quando temos um quadrado, obviamente, vai ser duas vezes f, né? Vou escrever assim, né? Vou escrever tudo certinho. Assim, né? Até aí, tudo bem. Agora, temos que multiplicar pela derivada interna dessa função com respeito a x, né? E como estamos utilizando a regra da cadeia, quando estamos com duas variáveis, observem, então vamos obter a derivada dessa função dentro, né? Com respeito a x, quem que vai ser? Vai ser a derivada, vou escrever assim, com respeito a x, avaliada onde? Em f, em x e y, f de x e y, né? Que é o ponto onde estamos avaliando.
vezes a derivada da função dentro, né, da primeira variável, com respeito a x, avaliada em xy. Tá? Observem que aqui estamos com respeito a x, essa função. Estamos derivando ela com respeito a x. Agora temos que fazer, sumar, né, a derivada com respeito à segunda variável. Ou seja, bom, aqui para não escrever de novo, vou copiar aqui. Bom, você vê a derivada parcial de f com respeito a x, avaliada nesse ponto, vezes a derivada dessa aqui com respeito a x. Agora, temos a derivada parcial dessa função f com respeito à segunda variável, que é y, né, avaliada nesse ponto, bom, vezes a derivada dela com respeito a x, né, porque estamos com respeito a x, estamos procurando isso, avaliada no ponto xy. Tá? Então, essa vai ser a derivada geral, né? bem longa, né? Então, agora, simplesmente substituir esses valores, né? Aqui, então, temos calcular x em 0, 0. Que vai dar 2, né? Aqui temos f, isso é 0, 0, né? Quanto dá f de 0, 0? Então, aqui a gente procura, dá 1, né? Então, f avaliado em 1, 1. Isso aqui é 1, isso aqui é 1, né? Então, f em 1, 1. Vezes, agora, a derivada parcial de f com respeito a x, avaliada onde? Em 1, 1. Né? Porque estamos em 0, 0, 0, 0. Vezes a derivada parcial com respeito a x, avaliada onde? Estamos em 0, 0, né? Isso dá, em 0, 0 dá 2, né? Mas tudo bem, aqui vou colocar 0, 0. Depois a gente coloca. Mais a derivada parcial de y com respeito, né? De f com respeito a y, em 1, 1. Então, deixa aqui colocar em 1, 1. Vezes a derivada parcial de f com respeito a x, né? Obviamente, a gente sabe que estamos em 0, 0. Bom, então, utilizamos os valores. Esse aqui, f de 1, 1, isso dá 1. Bom, então, aqui ficamos com 2. Fator de a derivada parcial de f com respeito a x em 1, 1, que dá menos 1, né? Menos 1 vezes a derivada parcial dela com respeito a x em 0, 0. Isso aqui dá 2, né? Aqui temos menos 2. Bom, mais a derivada parcial de f com respeito a y em 1, 1, né? Dá 4. Vezes a derivada parcial de f com respeito a x em 0, 0, que a gente viu que era 2, né? Isso aqui dá 8 menos 2, 6 por 2, 12. Bom, esse era um exemplo da regra da cadeia. Bom, aí mesmo vocês poderiam calcular, né, a derivada parcial de g com respeito a y, e como que ficaria? Fica a mesma coisa, só que aqui vira y. Aqui vira y. Tá? E aí a gente está aplicando o caso 2 da regra da cadeia. Bom, pronto. Agora, né, temos o que era o vetor gradiente, né? A gente já sabe como que se define o vetor gradiente, né? É simplesmente o vetor, né, constituído, onde a primeira coordenada é a derivada parcial de f com respeito a x e a segunda, a derivada parcial de f com respeito a y. Tá? Também sabemos que esse vetor tangente é o vetor normal a uma superfície, né, avaliada naquele ponto. Isso a gente já tem claro, né? O vetor tangente, o vetor gradiente. Bom, aqui temos outras definições, né? A derivada direcional dessa função f, né, na direção do vetor unitário u, AB, é definida dessa forma. Observem que aqui agora estamos variando em ambas as coordenadas, né? Lembramos que lá as derivadas parciais, com respeito a x e com respeito a y, era quando a gente calculasse esse limite e uma das variáveis ficava fixa. Né? Agora aqui estamos variando elas duas. Ou seja, aqui a gente está cortando aquela superfície num plano que está na direção de u. A gente lembra disso bem. Né?
aqui outra coisa, U unitário quer dizer que a norma de U vou escrever assim, né? Ao meio é igual a 1. Tá? Isso é o que é um vetor unitário. Bom? Então, aqui temos esse teorema. Se f é uma função diferenciável, né, com respeito a x e com respeito a y, então essa função f tem derivada direcional na direção de qualquer vetor u. Bom? E outra forma de escrever essa derivada direcional, né, é escrever o produto interno entre o gradiente e o vetor u. Né? Ou seja, isso aqui vai ser a derivada parcial com respeito a x vezes a, mais a derivada parcial de f com respeito a y vezes b. Tá? Isso aqui vocês já conhecem muito bem, né? A derivada direcional. Bom, outra propriedade que tínhamos do gradiente era essa aqui, né? Esse teorema. Suponha que f seja uma função diferenciável de 2 ou 3 variáveis. Então, o valor máximo da derivada direcional, né, é esse aqui, né? A norma do gradiente. Tá? E quando ocorre esse valor, esse máximo valor, ele ocorre quando esse vetor u tem a mesma direção do vetor gradiente. Tá? Lembramos desse resultado, ou seja, se a gente está com du df, isso sabemos que é esse aqui por u, né? Isso aqui você pode ver como a norma do vetor gradiente vezes a norma de u, por cosseno de θ. Onde cosseno de θ, ou esse θ, né, é o ângulo entre esse vetor aqui e esse vetor u. Lembremos que essa é a definição do produto interno. E cosseno, né, ele tem o máximo valor quando quê? Quando θ é 0, ou seja, quando cosseno é 1. Né? Então, isso aqui vai ser norma de f. Lembremos que esse aqui é 1, né? E esse aqui, se θ é 0, obviamente obtemos o máximo valor. Então, o máximo valor é a norma do gradiente. Bom? E, obviamente, né, isso ocorre quando u tem que ser ou ter a mesma direção do gradiente. Tá? Esse era um resultado bem conhecido também. Bom, agora, né, como tínhamos falado, o vetor normal a uma curva e a uma superfície de nível. A gente já sabe que esse vetor normal é efetivamente o gradiente, né? Por exemplo, aqui se a gente está com essa superfície, tá? Então, quem que vai ser o vetor normal? Temos esse mapa de contorno, né? Que é esse aqui. Quem que vai ser o plano, o vetor tangente em qualquer ponto a essa curva aqui? Esse vetor normal, obviamente, vai ser o gradiente de f avaliada nesse ponto. Vamos supor que aqui é AB. AB. Bom, e sabemos que nessa direção, né, ocorre a máximo crescimento da função f. Tá? Mesma coisa quando a gente pensa em superfícies de nível, né? Aqui para curvas de nível, aqui superfícies de nível. Né? Se a gente pensa que estamos num ponto dessa superfície, então o vetor tangente, ou a direção para a qual aumenta mais rapidamente a função, vai ser o gradiente dessa função f. Onde aqui, essa superfície de nível, né, obviamente está dada por essa função aqui, igual a 1k. Bom, isso a gente já conhece muito bem, né? E, então, temos o que tinha falado, né? A propriedade do gradiente. Esse gradiente, né, ele é perpendicular também à curva de nível, né, que passa por esse ponto x0, y0. Tá? E outra coisa, né? Como ele nos dá a direção pela qual essa função f aumenta mais rapidamente, então a gente pode obter uma curva na qual essa função f tem maior crescimento. Né? Essa é outra da revisão. Agora, a reta normal, né? A reta normal, a gente já conhece a direção do vetor normal.
né, a partir do ponto P, onde a gente está calculando o vetor normal, a partir desse ponto P, esse aqui vai ser o ponto P, tá? A partir desse ponto, a gente pode calcular toda a reta normal. Ou seja, a reta que passa pelo ponto P, né? E é perpendicular a esse plano tangente. Lembremos que uma parametrização vem dada por isso aqui, né? O ponto onde estamos iniciando, mais a direção vezes um parâmetro. Tá? Observem que quando t é zero, obtemos o ponto t. Quando t é negativo, vamos nessa direção. E quando t é positivo, vamos nessa outra direção. Tá? Essa era a equação da reta normal a um plano tangente de uma superfície que passa pelo ponto P. Bom? E agora os valores máximos e mínimos, né? Lembremos, né, como eram definidos os máximos e os mínimos, né? O máximo era... Desculpa. O máximo era, supondo, temos que AB é máximo, né? E isso acontecia quando AB era maior ou igual que f de x e y, né? Aqui vou colocar absoluto. Máximo absoluto. Quando isso acontecia, né? Para todo x e y que pertence ao domínio da função f. Tá? Isso é o máximo absoluto. E, analogamente, a gente pode definir, né, o mínimo absoluto, só que com a desigualdade contrária. Bom? E agora, se acontece isso, não para todo o domínio de f, mas se localmente, né, a gente tem o que é definido o máximo local ou mínimo local. Tá? Aqui temos um absoluto, mínimo absoluto, aqui mínimo local, máximo local. Essas definições, elas são bem conhecidas por vocês, né? Então, o problema era como determinar, dada uma função, como determinar os máximos e mínimos. Né? Então, a primeira opção era como calcular o mínimo e máximos locais. Tá? Então, como a gente fazia isso? A gente fazia isso com o teste da segunda derivada. Tá? Lembremos que o teste da segunda derivada depende muito desse determinante. Lembremos que esse D é esse determinante aqui. F de x, aqui f de y. E aqui, né, utilizamos o teorema Clairaut-Schwarz, que diz que as derivadas têm que ser contínuas. Se são contínuas, então elas são iguais. E se são iguais, na hora de calcular esse determinante, observem que a gente faz esse produto cruzado, que é esse aqui, né, menos, né, essa é a definição de determinante, esse produto cruzado. Mas, como elas são iguais, a gente está supondo que tem derivadas parciais de segunda ordem contínuas, então temos que esse quadrado aqui. Bom, e a partir do sinal desse determinante, vamos a obter se temos um máximo ou um mínimo. Bom, na verdade, com o sinal da segunda derivada. Então, observem, se esse determinante é positivo, temos dois casos, né? Se ele é positivo, temos que se a derivada de segunda ordem de f com respeito a x é positiva, então, em f de a temos um mínimo local. E caso contrário, se a segunda derivada é negativa, então temos um máximo local. Bom, isso para quando d é positivo. Se d é positivo, a gente já sabe que temos um máximo ou um mínimo local. Agora, se d é negativo, a gente o que obtém lá? Temos que esse ponto em AB vai ser um ponto de Cela. Ou seja, não temos nem máximo, nem mínimo. A gente viu nos exemplos dessas superfícies, onde obtínhamos esses pontos de Cela, né? A gente viu que em certas perspectivas, aquele ponto podia fazer o papel de um máximo ou um papel de um mínimo, né? Dependendo da perspectiva que vocês veem naquela superfície. Bom, então, esse era o teste da segunda derivada. Bom, agora, como é que a gente encontra máximos e mínimos globais ou absolutos? A gente utiliza esse teorema do valor extremo para funções de duas variáveis ou mais variáveis. O que eu disse isso? Que se a gente tem uma função contínua sobre um conjunto que é limitado
e fechado, ou fechado ilimitado, tanto faz, né? Então, essa função atinge um máximo e atinge um mínimo, tá? Aqui temos esse conjunto, ele é fechado e ele é limitado. Lembremos que um conjunto fechado, qual é a definição de conjunto fechado? Por exemplo, temos essa curva aqui. Por que é um conjunto fechado essa curva? Porque se vocês veem, qual que é a fronteira dela? A fronteira, obviamente, é ela mesma, né? O conjunto é fechado, vou escrever aqui. O conjunto D é fechado se a fronteira dele está contida em D. Observem que uma curva, obviamente, vamos chamar essa curva C. A fronteira da curva C é ela mesma, ou seja, ela está contida nela. Por isso, uma curva sempre vai ser fechada, um conjunto fechado. Bom, e como ela está aqui, né? Ela vai daqui até aqui, ela é um conjunto limitado. E como que é a definição de conjunto limitado? Lembremos que um conjunto limitado, por exemplo, por aqui, esse assim, né? Ele é limitado se pode ser incluído numa bola aberta. Tá? A gente também tem exemplos de conjuntos que não são limitados, né? Eu lembro que fiz esse exemplo de uma parábola, por exemplo, essa parábola aqui, né? E aí a gente pensa nos pontos que estão dentro dessa parábola. Esse conjunto é fechado efetivamente, porque ele contém sua fronteira, tá? Que D, a fronteira de D está contida em D. Mas ele não é limitado, por quê? Porque a gente não pode incluir ele numa bola grandona, né? Então, não é limitado. Lá na lista de exercícios tem alguns exemplos, né? De conjuntos que são limitados e que não são limitados. O importante é, se a gente tem um conjunto limitado e fechado, essa função contínua atinge máximo e atinge mínimo. Isso está garantido. Tá? Bom. E agora, como é que encontramos, né? Já que sabemos que a função tem efetivamente máximo e mínimo, como achamos eles? Então, temos que utilizar a estratégia que a gente utilizava em cálculo 1. Então, para determinar os valores máximos e mínimos absolutos da função contínua sobre aquele conjunto que é fechado e limitado, então o que fazemos? Primeiro, determinamos os pontos críticos da função f. Lembramos que os pontos críticos de uma função f de duas variáveis, né, são os pontos tais que a derivada parcial avaliada nesse ponto são zeros e a derivada parcial com respeito a y também é zero. Esses pontos que satisfazem essas duas coisas simultaneamente são chamados pontos críticos da função f de duas variáveis. Para funções de três variáveis, obviamente seria agora com a derivada parcial de f com respeito a z. Bom, pronto. Então, calculamos esses pontos críticos. Depois que fazemos? Avaliamos a função f, né, naqueles pontos críticos. Depois, avaliamos f, né, na fronteira de D. Bom, e depois comparamos os valores de f naqueles pontos críticos e os valores de f naquela fronteira. Bom, e os maiores, obviamente, vão ser os máximos e os menores vão ser os mínimos absolutos. A gente lembre que os multiplicadores de Lagrange, né? A gente, nesses exercícios das aulas anteriores de multiplicadores de Lagrange, a gente estava sempre utilizando esse texto aqui, essas instruções aqui. Tá? Bom, e por último, já temos os multiplicadores de Lagrange, né, que conhecemos. Que a gente sabe que para determinar os valores máximos e mínimos de f na fronteira, né, observem que isso aqui pode ser, né, a fronteira de um conjunto, pode ser dado por uma superfície, né, f avaliada nessa fronteira. Como avaliamos esses pontos máximos e mínimos? Então, precisamos primeiro que essa superfície, o gradiente dessa superfície, dada dessa forma, seja diferente de zero, né, sobre a mesma superfície. Bom, e depois temos que solucionar esse sistema, aqui quando estamos com duas variáveis,
esse sistema de 3 variáveis com 3 equações, né? Então, aqui temos 2 equações, aqui vocês conhecem muito bem isso aqui, que foi o último que vimos, né? E a última equação é nossa restrição. Essas 3 equações. Solucionamos esse problema, esse sistema, achamos aqueles pontos, bom? E daí avaliamos f em cada ponto. E depois, o último passo é comparar os valores máximos e os valores mínimos. E pronto. Observem que é basicamente fazer isso aqui. Tá? Só que o método de multiplicadores é bem feito para fazer esse passo 2. Tá? E assim como para duas variáveis, assim temos também para 3 variáveis. É a mesma estratégia. Bom, a gente viu muitos exemplos, né, na nossa aula anterior, onde utilizamos também o multiplicador de Lagrange para funções de 4 variáveis, e de fato a gente fez um exercício para n variáveis. E o método de multiplicadores também era aplicado. Bom, e temos também 2 restrições, né? Quando a gente tinha uma função, supondo, né, aqui uma superfície, e tínhamos que passar por aí outra superfície. Vou passar aqui de outra cor. Outra superfície. Vamos pensar assim, né? Opa. Passa por aqui. Intercepto. Bom. E aí, a gente estava pensando, né? Dessa função f definida onde? Nessa curva C. Tá? A gente tem aqui um ponto. Bom, a gente viu que esse é o vetor gradiente dessa função f, tá? Era perpendicular a essa, deixa eu fazer aqui com outra cor, verde. Era perpendicular a essas duas superfícies simultaneamente, né? E também tínhamos, né, o vetor normal a uma das superfícies. Vamos por aqui, assim. E agora o vetor normal a outra superfície. E de aí obtínhamos o quê? Um paralelogramo, né? Paralelepípedo, na verdade. Mais ou menos assim, né? E aí a gente viu que esse gradiente de f, né, ele pode se escrever como suma, né, proporcional entre esses outros 2 gradientes. Tá? Isso a gente viu na aula anterior. E esse, então, vai ser outro método de calcular os máximos e mínimos dessa função f restrita a essa curva. E essa curva é dada pela intersecção dessas 2 superfícies. Tá? Aqui temos, por exemplo, né, 2 superfícies de nível. Por exemplo, K e aqui H. Por exemplo, aqui um L. Bom, e achar aqueles valores máximos e valores mínimos, então, é solucionar esse sistema. Observe que aqui temos, agora, quantas equações? Temos 3 equações e outras 2 que vão ser nossas restrições. Aqui era assim, né? Para que fique. Tá? E a gente viu também vários exemplos nesse caso. Bom, essa é a revisão, uma pequena revisão do que a gente tem visto dos tópicos 10 até o tópico 20. Né? Tem perguntas? Tem algumas dúvidas sobre os exercícios das listas? Professor, você pode só explicar um pouquinho melhor como é que funciona, como que funciona a segunda restrição nessa parte do Lagrange? Então, isso a gente viu na aula anterior, né? Então, deixa aqui abrir. Isso. Que vimos na aula anterior. Aqui, né? 2 restrições. Bom, então, o que queremos fazer? Queremos achar o máximo e mínimo de uma função f, né? Que está definida em uma curva C. E essa curva C, quem que é? Essa curva C é a interseção entre 2 superfícies. Bom, então aqui eles dizem, né? F, essa função f, está sujeita a 2 restrições dessa forma, tá? Ou seja, queremos calcular o máximo e mínimo dessa função C, né?
que é obtida pela interseção dessas duas superfícies. Bom, isso que queremos fazer, tá? Então, estamos aqui no ponto P. Bom, única coisa que sabemos que no ponto P é que temos um máximo ou temos um mínimo, tanto faz. Tá? O que acontece quando a gente calcula o gradiente de f avaliada nesse ponto P? Obviamente, como P é um máximo ou é um mínimo, isso tem que dar quanto? Tem que dar zero, né? Isso porque por a definição de ponto crítico. Agora, temos essa curva C. Bom, a gente pode parametrizar ela de alguma forma, tá? E vamos a supor, né, que em algum instante t0, estamos aqui em P, né? Daqui iniciamos. Aqui podemos colocar 0, mas tudo bem, t0. Então, avaliar f sobre essa curva é a fazer f dessa parametrização, né? Ou seja, f de xt, yt e zt. Bom, agora calculamos o gradiente dessa função aqui. Observem aqui, a gente agora utiliza a regra da cadeia, né? Como que vai ser a derivada desse aqui? Vai ser o gradiente dessa função f, avaliada nessa curva, vezes, ou melhor, né, produto interno com a derivada desse caminho, né, em t. Agora, o que acontece se a gente calcula agora em t0? Ou seja, aqui no instante, quando gama de t0 é p. Temos que isso tem que dar zero. Por quê? Porque esse aqui, né, é equivalente a esse aqui. Simplesmente estamos aqui calculando, ¿sí ven? Quando estamos em P. Então, vamos ter que esses dois vetores têm que ser como perpendiculares. Bom, e quem que é esse vetor aqui? Esse vetor aqui é o vetor tangente à curva C, né, que passa pelo ponto P. Esse aqui que está em vermelho. Bom, esse aqui vai ser o vetor, né, o vetor tangente a essa curva no ponto P. Agora, lembremos, né, que o gradiente avaliado nesse ponto P é quem? É o vetor normal, né? Isso vai ser um vetor normal a esse ponto P. Esse aqui que está em vermelho. Tá? Pronto. Até aí, tudo bem. Agora, observem aqui, temos essa superfície, que é a superfície G. Né? Nesse ponto, quem que vai ser o vetor normal? Vai ser vetor G, né? Gradiente de G. Observem que, como ele é perpendicular também à curva C, então ele vai ser perpendicular a quem? A esse vetor gama de t, ou seja, o vetor tangente. Então, observem, gradiente de f é perpendicular a esse aqui vermelho, né? E gradiente de g é perpendicular a esse aqui em vermelho. Ou seja, eles dois pertencem ao mesmo plano. Tá? Mesma coisa agora, se a gente pensar nessa outra superfície. Quem que vai ser o vetor normal? Em P, vai ser o gradiente de H. Tá? E observem, se ele é perpendicular a essa superfície em P, ele também vai ser perpendicular a esse vetor tangente em P. Observem, temos três vetores que são perpendiculares a um mesmo vetor. Ou seja, esses três vetores são coplanares, pertencem ao mesmo plano. Bom? Então, até aí tudo bem. Observem agora. Esse vetor aqui chega até aqui, né? Vocês podem multiplicar ele por uma constante, tá? E pode ser estendido até que chegue até aqui. E aqui a mesma coisa com G, com o gradiente de G. Podemos multiplicar por uma constante que chegue até onde? Até aqui. Por que estamos fazendo isso? Lembremos aqui, né, da regra da soma dos vetores. Se temos um vetor V1 e um vetor V2, a diagonal quem que vai ser? Vai ser a soma deles dois. Então, aqui o que temos? Que essa diagonal, na verdade, vai ser igual à soma desse vetor aqui estendido, mais esse outro vetor aqui estendido. Tá? Então, isso é mais ou menos essa é a interpretação geométrica, tá? Dos multiplicadores de Lagrange com duas restrições. Tá? Entendi. E aí é justamente a fórmula, né? Entendi. Isso, é isso aí. Mais perguntas?
Professor, Sim, pergunta. você consegue fazer duas questões aqui que eram do teste, que eu não fui muito bem. Você tem aí as perguntas? Aí, Não é só- vou mandar aqui no chat. Acho que você vai ter que baixar, não sei, vou ver. Tá, deixa eu ver. Se quiser deixar que eu ver, vou entrar lá no AVA e você me diz qual teste foi. Acho melhor. Ignora o que eu mandei aí, professor. Mas é o último teste 8, então. Teste 8, tá? Então deixa Isso. aqui. Então já entro lá. Teste 8. E qual que era a pergunta? Tenho aqui. Deixa aqui. Escrever. As duas questões eu não soube fazer muito bem. Tá, então aqui eu encontrei duas. Deixa aqui. Opa. Nossa, tinha muitas opções. Deixa aqui. Para. Então, eu tenho uma aqui e a outra. Pronto, então tenho aqui essas duas perguntas do teste. Estão vendo minha tela assim? Sim, dá para ver sim, professor. Tá, qualquer dessas duas. Essas são várias opções, né? A de cima a de baixo é várias opções. Tá, essa de cima, assim? Seria mais acho que a de cima. Essa aqui, né? Deixamos encontrar um retângulo com vértices nos pontos, tá? Tá, ok. Ok. Todos os pontos na curva com equação, tá? Sabemos que é possível achar valores x0 e y0 positivos, onde um retângulo deste tipo tem menor perímetro, dado por isso aqui. Ah, ok. Bom, então deixa aqui fazer o desenho da situação, né? Não tinha visto essa pergunta. Bom, tentamos encontrar um retângulo com vértices nos pontos A igual a x, y. Então, vamos a supor que A está por aqui. X, y, bom? Aqui vai ser x e por aqui vai ser y. B vai ser menos x, y, ou seja, se esse x, então menos x. Deixa aqui colocar para lá. Esse aqui x, né? Menos x por aqui. Então, aqui isso vai ser B. E C vai ser menos x menos y. Então, para cá abaixo, né? E o outro é D. Vai ser, obviamente, x menos y. Bom, deixa aqui.
Tá mais ou menos assim, tá? Bom, queremos encontrar esse retângulo. Todos os pontos na curva. Deixa eu encontrar. Ah, tá. Todos esses pontos, além de que pertencem a esse, eles satisfazem, né? Opa. Satisfazem isso aqui, x quadrado, y quadrado igual a 8. Bom, sabemos que é possível achar valores positivos onde um retângulo parecido a esse tem menor perímetro. Tá, esse aqui é o perímetro, né? X, 2x, né? 4x, 2y, 2y, 4y. Então, x0 menos y0 igual. Pronto, então temos que achar, né, o mínimo dessa função restrito a esse caminho. Esse é o problema, então. Deixa eu colocar por lá. Epa. Deixa aqui. Bom, então, temos que achar o mínimo dessa função. Deixa eu ver quanto café. O mínimo dessa função com essa restrição. É isso. Então, como calculamos o mínimo dessa função com essa restrição? E observem aqui, essa função é um conjunto limitado. O que vocês acham? Isso não é Eu acho que limitado, né? é fechado, professor? Fechado sim, porque é uma curva. Todas as curvas, não importa como sejam, elas sempre vão ser fechadas. Por quê? Porque elas são fronteiras, né? Todas as curvas, né? Qualquer que você pense, são fechadas. Ou seja, como conjunto, estou falando como conjunto fechado, tá? Porque uma coisa é falar, essa curva aqui é fechada. Sim, é fechada, mas eu estou falando como conjunto fechado, tá? Conjunto fechado quer dizer que os pontos da fronteira pertencem a ele. Obviamente, todos os pontos de uma curva são pontos de fronteira. Bom? Então, não confundir. Quando eu falo de conjunto fechado, tá? O conjunto dos pontos x e y que satisfazem isso aqui, será que é um conjunto fechado? Ele é fechado, sim. Agora, será que é limitado? Não, ele não é limitado. O que vocês observam aqui, isso você pode reescrever dessa forma, se pensarmos, tá, x e y são diferentes de zero, né? Porque satisfazem essa equação, que são quantidades, né? Lados de um retângulo. Observem. O que acontece se x é bem próximo de zero? Y para onde vai? Ele vai para infinito, né? Então, esse conjunto não é limitado. Então, isso garante que essa função não pode atingir máximo, não pode atingir mínimo, né? Ou pode atingir um mínimo ou um máximo, mas não atinge os dois ao mesmo tempo. Bom, então pronto, aqui vamos calcular. Deixa aqui, só vou colocar aqui. Ele é limitado? Não, ele é fechado. Sempre uma curva fechada, tá? Bom, aqui então, calculamos multiplicadores de Lagrange. Derivada parcial com respeito a x4, igual a lambda, a derivada parcial dessa função, lembre-se que isso aqui vai ser nossa restrição, igual a 8, né? A derivada parcial desse aqui com respeito a x, né, vai ser 4, x cubo, y quadrado. E aqui 4 igual a lambda 4x quadrado, 4, né? E aqui era, desculpa, aqui era 2. É isso, né? Pronto, então observem aqui, podemos igualar já a nossa terceira equação, né? Isso aqui.
Bom, então daqui, dessas duas primeiras, o que obtemos? Que lambda 4, x cubo, y quadrado é igual a lambda 2, x4, y, né? Deixa eu colocar esse desenho mais para lá. Ainda não estou entendendo porque... Tá, é simplesmente o perímetro, tudo bem. E pronto, então aqui, lambda, se lambda é 0, obviamente aqui vamos obter que 4 é igual a 0. Então, lambda pode ser diferente, é diferente de 0, né? Então, daqui, observem que... E x, né, sabemos também que tem que ser diferente de 0, mesma coisa com y. Então, aqui com que ficamos? Ficamos aqui. 2, aqui y, né, igual aqui x, e pronto. Ok? Vamos ver, pá, 4 com 2, 2, x cubo, x, e tá, pronto. Pronto, essa é a relação entre nossas duas variáveis. Né? X é igual a 2y. E, deixa eu ver como fica melhor. Melhor vamos a... Tá, pronto. Então, daqui da terceira equação, o que obtemos? Então, aqui ficamos com 2 por 2, 4, 8, 16, né? E y4, seria y6, igual a 8. Ou seja, y elevado a 6 é igual a 8 sobre 16. Portanto, x é igual a quê? A esse multiplicado por 2, né? Seria 6, né? X elevado a 6. Vai ser 1. Ah, não, mentira, é isso. Mentira. X é igual a 2y, né? Ou seja, vamos elevar a 6. X elevado a 6, né? Vai ser igual... Quanto dá 2 elevado a 6? Não sei. E aqui, y elevado a 6, né? Ou seja, isso vai ser 2 elevado a 6 por 8 sobre 16. Então, tiramos a raiz sexta. E aqui também tiramos a raiz sexta. Por 8 sobre 16. Bom, e esses são, então, lembremos que, como aqui eu fiz, né? Ele é um conjunto ilimitado. Né? Vocês podem encontrar valores, por exemplo, que sejam bem grandones para x e bem pequenos para y, que satisfazem essa igualdade. Só que se vocês colocarem esses valores aqui, isso aqui era um y, né? Se vocês colocarem esses valores aqui, podem fazer que essa função seja, converja para infinito. Portanto, esse ponto que a gente encontrou é o mínimo, né? Isso aqui é o mínimo que eles estão perguntando, né? Tem menor perímetro. Tá? Esse vai ser, tá? E então, a gente tem que fazer a diferença deles. A gente já encontrou. E a diferença deles, então, vai ser 6. Aí já é simplesmente utilizar, né, a calculadora para achar esses valores. Foi assim como você fez o exercício? Foi, mas nos passos finais eu acho que eu dei uma embolada. Tá. Esse 16, y6, eu não entendi, professor. É que aqui temos que x é igual a quê? A 2y, né? Então, aqui está x elevado a 4. Então, estou elevando 2y elevado a 4, né? Então, 2 elevado a 4, quanto dá? Dá 16, né? Y elevado a 6. Por quê? Porque elevado a 6? Porque aqui está elevado a 4 e vezes y, então vai se dar 4 mais 2, né? E aqui fica 6. Ah, tá. Você aplicou na função. Isso. Então, era assim que a gente tinha que fazer, né? Isso aqui, x... É x menos y que estão pedindo, né? Isso. X menos y é igual a isso aqui. Aí você utilizar a calculadora e verá o resultado. Bom? Mais perguntas? Que horas são?
9,42. Tá bem. Ah, tá. Os máximos e mínimos da função restrita ao subconjunto. Ah, tá. Ah, pronto, aí também era aplicar os multiplicadores, só que aqui nesse caso, né, só vou dar a ideia de como era, né? Você vê aqui, temos duas fronteiras, um igual a x menos 1 e a outra é x menos 1 igual a y x menos 1. Tá? Não, mentira, temos 3, né? Y. Tá. Aí você tem, esse exercício era, né? Achar os máximos e mínimos dessa função restrita a esses 3 casos. Tá? Então, essas 3 fronteiras. Essa aqui não é fechada. Essa aqui, obviamente, isso aqui é y igual a 1. Tá, e aqui como tá, pronto. Faz isso aqui. E essa aqui seria mais difícil. Tá? Ou seja, calcular máximo e mínimo dessa função f, com multiplicadores de Lagrange, quando a restrição era essa aqui, quando era essa aqui e quando era essa aqui. Essas duas não tem problema, só que essa seria a mais difícil. Tá? Essa é mais ou menos a ideia, como solucionar esse outro exercício. Bom, pessoal, então a gente pode deixar até aqui. E já, então, a próxima semana, né? A P2, dia 16, né? Beleza, professor. Obrigado aí. Não é nada. Tá. Bom final de semana, pessoal. Bom final de semana para vocês também. E boa prova, tá? Obrigado. Muito sucesso. Obrigado, professor. Tá, nada. Obrigado, professor. Abraço. Abraço. Tchau, pessoal. Valeu, professor. Tchau. Valeu. Tchau.